Está começando mais um episódio do Deu Lucro Podcast. O podcast que nasce para dar lucro para você. Colocar dinheiro no bolso, obviamente, mas também trabalhar outros valores muito importantes, como a sua família, a espiritualidade, o relacionamento com Deus e tudo aquilo de mais valioso. Eu tô aqui sempre muito bem acompanhada do meu digníssimo esposo, Lucas Calviac. Muito bom estar com você, minha vida, mais uma vez. Muito bom estar com você também, meu bem. Olá, você que está com a gente. Bem, o podcast de hoje, confesso para vocês, um pouco ansioso. Conversei um pouco nos bastidores aqui com o nosso convidado. Dei boas risadas e acredito que você também vai dar boas risadas. Não perde esse podcast. Se você puder, já compartilha. Assim que a Carol fizer a apresentação, você vai ver que vai ser um episódio enriquecedor. Vou agora passar a palavra para minha esposa. E aí, não combinamos, mas eu queria fazer a primeira pergunta hoje. Pode ser? Tá combinado, olha só. Gente, e o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. E apesar de o Lucas ter falado aqui que a gente já deu várias risadas, só esclarecimento, ele não é comediante, mas ele faz a gente sorrir e sorrir bonito. Por quê? Porque ele tem feito um trabalho que tem se destacado, né, aqui na Paraíba e também influenciado muitos sorrisos aí em todo o Brasil, porque ele é cofundador da Ortoestética, uma empresa que é especialista em transformar sorrisos por meio de uma técnica, né, de ortodontista, que é a Invisalign, os aparelhos que são mais discretos e que inclusive eu sou cliente. Ele me conquistou porque eu fui pesquisar sobre ele e vi que ele entregava um resultado muito legal também aí para muitos pacientes. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo, ele que é pai, que é esposo da Renata e que é dentista e que tem aí já feito a diferença na vida de muitas pessoas. É um prazer te receber aqui hoje como nosso convidado. Prazer é meu. Lucas, Carol, obrigado pelo convite, né? E aí vamos compartilhar um pouquinho aí da história. Já acompanhava o trabalho de vocês, acho fantástico. Carol me começou lá com a gente e depois já fiz Instagram, tudo, aí vi assim, que massa esse ecossistema todo que vocês têm, inclusive o podcast. E aí fui dar uma olhada no podcast, muito bacana, parabéns aí pelo trabalho. E estamos aqui para contribuir e dar lucro, né? Muito bem. Não só o financeiro, mas para toda a vida, né? Para minha percepção de lucro, existem várias percepções de lucro, assim. Tem o lucro empresarial, né? Que é, de fato, dinheiro no bolso. Mas o lucro também é você ter tempo de qualidade com sua família, cuidar da saúde, do espiritual. Então, vamos dar lucro aí, pessoal. Muito bem. E a gente comunga, doutor, também desses valores e vê que total sentido faz quando a gente enxerga que nas outras áreas da vida, as outras áreas da vida também precisam dar lucro. Quando eu falei no começo, né, das boas risadas, foi ressaltando o bom humor, o seu bom humor, né? Então, parabéns por essa virtude. E a propósito, né, já vamos fazer algumas perguntas assim mais voltadas à parte do empreendedorismo, mas a minha pergunta, ela é bem sincera. Eu quero saber se quando você era criança, se você tinha medo de ir ao dentista. Olha a pergunta. Então, de fato, eu não tinha medo, assim, até porque minhas consultas eram mais preventivas, eu tinha uma higiene bucal ok. Às vezes tem outros fatores que a pessoa pode ter predisposição, né? Mas eu não tinha receio de ir para dentista, não. Eu lembro de uma cena que eu tava eu e minha mãe e meu irmão foi ser atendido e meu irmão dava um escândalo. E eu fiquei esperando horas na recepção, que era para ele fazer algum procedimento. E eu sempre fui tranquilo. Não sei se complementa a pergunta, mas uma influência que me fez querer fazer odontologia foi justamente um tratamento ortodôntico que eu fiz durante a minha adolescência. Então aquela rotina de ir ali pro dentista, de ver aquele trabalho todo, me despertou para isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi que outras pessoas também vinham de influência do dentista, de acompanhar quando era criança, quando era adolescente. E já formado, eu já ouvi vários feedbacks de pacientes meus que estão fazendo odontologia ou já se formaram, porque se inspiraram. Que bacana, gente. E quem foi o dentista que te inspirou lá atrás? Então, eu tenho um tio que ele é dentista, ele já faleceu. E eu não convivia muito com ele, mas ele sempre era muito presente na família, ele sempre mandava cartãozinho de Natal, como tipo corporativo assim, né? Mas ele fazia personalizado. Esse meu dentista ortodontista, ele era muito fechado, mas eu achava interessante a rotina, a técnica, exato.
E aí eu fiquei naquela, vou fazer o quê? Vou fazer odontologia, pensava em publicidade, nada a ver, né? Direito, mas aí eu fui para odonto, meu irmão tinha decidido também fazer odontologia, mas quando eu entrei na faculdade ele estava no início ainda, então não teve a influência dele na escolha, né? Apesar que ele me influenciou em várias outras coisas ao longo da jornada aí. Mas foi isso aí, foi assim que eu fui parar na odontologia. Olha só. E tem até um caso, uma vez que eu tava... Tem uma clínica aqui na Paraíba, na cidade de Mamanguape, isso faz 10 anos, que a gente tava finalizando uma grande reforma lá. E eu lembro que eu cheguei de lá de 7 horas da manhã e saí 7 horas da noite, e cheio de BO, né, aquela negócio de obra que não acaba. E aí de lá eu fui num shopping para comprar algumas coisas ainda para finalizar. E aí eu fui ao banheiro com uma outra sacola, e aí quando eu voltei tinha uma moça parada assim, sabe? Aí ela veio me abordar, aí ela disse, não, eu vi o senhor passando pro banheiro, aí eu fiquei aqui esperando. Eu fui sua paciente. Eu fui sua paciente lá em Mamanguape, que era justamente a clínica que eu tava, e hoje eu tô fazendo odontologia porque o senhor transformou meu sorriso e eu fiquei tão motivada que eu decidi fazer odontologia. Aí nesse dia, assim, eu tava cansado de fato. Foi uma injeção de ânimo, foi, assim, já assim, que invenção essa reforma, não sei o quê. Mas quando ela veio falar isso comigo, assim, eu disse, caramba, tá vendo o poder que a gente tem, a gente não sabe, né? E aí hoje eu tenho 3 dentistas que trabalham comigo que foram meus pacientes. Olha aí eu já só. entrego a idade, né? Eu já entrego a idade. Mas quando eu fui entrevistar uma dentista uma vez, aí o pessoal da recepção me ligou assim, doutor Leonardo, ela foi paciente nossa. Aí eu disse, meu Deus. Aí fui olhar a ficha dela no prontuário, né? Aí ela era lá, paciente de 2008. Aí eu disse, meu Deus do céu, aí o tempo tá passando. E ela trabalha comigo hoje ainda. O outro dentista também, que ele se formou em odontologia, e ele pediu assim, doutor, deixa eu trabalhar lá na ortoestética, porque eu fiz tratamento lá, eu sei como é, o atendimento, tudo. Não tinha nem vaga, mas assim, fique vindo. Aí ele criou um horário fixo lá. Aí a gente vê, né, o poder da influência que a gente tem, né? Tanto para isso como é uma palavra que a gente dá ao paciente, né? A gente é meio psicólogo, assim. Chega lá, às vezes até o procedimento é rápido. Sim. Mas o paciente às vezes traz uma demanda que aí a gente acolhe, absorve, porque também é tratar vidas, né? Acho que é uma missão assim, nossa, também tá nisso aí. Isso é uma característica mesmo dele. Sempre que é depois que a gente termina ali, né, a revisão, que a gente precisa ficar batendo um papo lá, e eu acredito que isso é um diferencial, né? Que eu acredito que já separa os profissionais que têm esse olhar mais humanizado, de relacionamento, que a gente até conversava, né, agora no episódio anterior, com quem vai lá cuidar só da técnica. Isso, exato. E a gente percebe isso, que tem, né, os profissionais que eles são excelentes no que fazem, eles fazem realmente um tratamento, né, dentário, exemplar, são muito bons naquilo, mas que muitas vezes não veem a importância de transformar aquilo num negócio. Exatamente. Queria saber a tua visão, por quê? Você tinha essa opção, você saiu da faculdade com a formação em dentista e poderia fazer ali várias coisas, né, que a odontologia ela traz. E você fez uma escolha um pouco fora da curva, que foi não só ter já uma pegada empreendedora, ter a sua clínica, como, inclusive, fundar aí, né, em parceria com o seu irmão, a ortoestética. Isso. E hoje tem, inclusive, franqueados. Conta um pouquinho o que diferencia esse Leonardo lá, que tinha essa opção, do Leonardo de hoje. Então, eu entrei na faculdade, assim, despretensiosamente, sem uma influência tão direta, assim. Tipo, um pai dentista. Esse meu tio, ele morava em Salvador e eu sou de Recife, então não tinha ali uma influência direta. E aí meu irmão já estava fazendo odontologia e ele é um empreendedor nato, assim. Legal. Então ele já, durante a faculdade, ele criava modos ali de ganhar uma grana, porque o curso de odontologia era integral. Você não pode trabalhar, tem os materiais que são caros e meus pais não podiam bancar tudo, né? E assim, eu tinha que viver também aquele período ali de faculdade, você quer fazer para as festas e tudo mais. E meu irmão sempre, assim, foi uma inspiração porque ele sempre achava um meio de fazer alguma coisa. Era tipo uma excursão que tinha um congresso, né, em Salvador, a cada 2 anos de odontologia. Só que é só festa, né? E aí eu tinha acabado de entrar na faculdade, meu irmão disse assim, vai ter um congresso em Salvador esse ano. E aí ele se juntou com 2 amigos dele para fazer uma excursão, para levar o pessoal para Salvador, e aí eles tirarem uma grana e bancarem a ida deles, né? Porque os 3 nem condições tinham.
E aí ele já me botou na roda, ele disse assim, ó, tu vai ficar responsável pelos 3 primeiros períodos, já que eu tava nessa fase, porque a fase profissional lá do curso era em outro prédio, então eu tava num prédio onde estavam os primeiros períodos, e ele ficava no prédio que era o profissional. Aí assim, tu vai ficar responsável por esses 3 primeiros períodos aí. Tu bota pra vender aí, convence a galera e aí tu vai garantir o teu. Aí eu disse assim, oxê, agora. E pra Salvador, eu nunca tinha ido pra Salvador. Só vender aqui, então? Isso, aí assim, aí ele teve uma grande influência assim, na minha vida. Durante o curso lá, ele precisava se virar e aí ele foi dar aula particular de física, porque ele tinha aprendido pro vestibular, tudo. No final do curso, até um emprego de professor ele arrumou. Ele se virava nos 30. Isso aí me influenciou, porque quando eu entrei na faculdade, eu disse assim, pronto, agora sou eu, né? Eu preciso curtir um pouco, viver e também dar uma força em casa para compra dos materiais, tudo. E aí eu comecei também a dar aula particular por conta da influência dele, né? Eu via que ele conseguia tirar uma grana ali e tudo mais. E aí foi, né? Eu fui lá me virando, né? Fazia bolsa de iniciação científica para poder também tirar uma grana. E aí já começou essa veia, né? Então, sempre assim, nesse período aí das aulas, dos estágios e tudo, eu percebi assim que a gente tinha que correr atrás, né? De fato, meus pais não tinham condições de bancar a gente e tudo mais. E eu disse assim, velho, eu tenho que me virar. E aí, assim, ele foi uma grande inspiração para essa minha... Assim, ele despertou essa veia empreendedora em mim, né? Meu pai teve comércio também, então quando eu era criança ia para lá, tudo. E aí, quando foi 2005, ele veio aqui para João Pessoa, de Recife também. Ele atendia aqui no consultório de um amigo dele. Só que ele via que tinha um negócio meio estranho, assim, meio tenebroso, sabe? E o cara não pagava bem e tal. E aí ele viu que tinha um campo aqui na cidade de João Pessoa. João Pessoa era uma cidade muito pequena comparado ao que é hoje, há 20 anos atrás. Sim. E aí ele decidiu montar uma clínica aqui junto com minha cunhada, que é dentista também, eles eram da mesma turma. E ele chamou meu pai, que já estava sem comércio, para dar uma força aqui para ele na questão administrativa e tudo mais. E aí, pronto, ele montou a Horta Estética e, bum, deu uma explosão aqui, mudou o hábito da cidade, porque foi oferecer aparelho ortodôntico de uma forma mais acessível, né? Há 20 anos atrás, um aparelho ortodôntico era um investimento alto, o aparelho metálico, aquele convencional. Sim. Então, quando, ainda uns anos antes, tinha dentista que cobrava em dólar aparelho. E aí a técnica da ortodontia foi também se avançando, né, criando outras marcas e tudo. E aí ele chegou aqui, tipo, fez um aparelho acessível para grande população. E aí a clínica explodiu. E aí todas as férias que eu tinha da faculdade eu vinha para cá, passava alguns dias aqui para pegar já o manejo ali do atendimento, do que era para fazer e tudo mais. E quando eu estava para me formar, em 2007, ele disse assim, eu vou abrir uma segunda unidade da Horta Estética, que é justamente essa clínica em Mamanguape. E aí tu toca lá em Mamanguape, a gente fica aqui em João Pessoa, você fica indo e vindo, atende aqui também, a gente faz aqui o bem bolado e bora. E aí surgiu essa clínica e eu comecei lá, já como cargo de dentista, e também tinha que já ver algo mais gerencial ali, porque eu estava a semana toda na clínica, tudo. E aí a gente foi crescendo, foi criando outras unidades, em Guarabira, depois abriu aqui em Mangabeira. Aqui era no bairro dos Estados, a primeira unidade. Então aí aos poucos foi descentralizando daqui. Aí eu abri Mangabeira, Santa Rita. Essa unidade que é da Epitácio Pessoa era a unidade do bairro dos Estados que se mudou para lá. E aí vários dentistas trabalhavam com a gente, porque tinha essas unidades todas. E aí em 2011... um dentista que trabalhava com a gente na unidade de Guarabira, ele disse assim, eu tenho um consultório na minha cidade e queria transformar ele nesse modelo aqui de vocês, que vocês têm um atendimento de excelência, mas tem uma visão também de negócio, né? De dar lucro. Uhum. E aí ele queria levar esse modelo para a cidade dele. Aí meu irmão deu o estalo e disse, então vamos vender esse modelo de negócio. A gente já tinha tido consultoria do Sebrae, já tinha ganhado premiação nacional do Sebrae, e aí foi quando surgiu a franquia, né? Em 2011 surgiu a franquia, e aí eu entrei como sócio dele, porque estava dentro desse ecossistema, e assim, a franquia conseguiu escalar, porque ele tinha ali alguns suportes
uns cabeças de chave, digamos assim, que era a esposa, eu, meu pai e outros dentistas parceiros. E aí foi avançando e criando as unidades foram crescendo, né? Aqui no Nordeste principalmente, e às vezes até por indicação interna. Então, 2 amigos meus, que são grandes amigos meus, são franqueados ortoestética. E aí foi entrando os conhecidos, e aí chega uma hora que ele quis assim, tipo, vamos abrir para o Brasil, né? E aí era um passo já mais difícil, porque assim, aqui no Nordeste tem uma cultura, então a gente dominava a cultura daqui no Nordeste. Então abrir para o Brasil, você entra em outras cidades, outras regiões que são completamente diferentes daqui. Mas deu esse passo, e aí a franquia foi avançando. Hoje tem em torno de 100 clínicas espalhadas aí pelo Brasil. E aí é toda uma transformação de trabalho do dentista para ele ter essa visão empreendedora. Aí foi levando e a gente foi seguindo. E aí eu fui incorporando isso e hoje é algo que eu não consigo desvincular. Tem dia que é chato, tem dia que cansa, tem dia que você tem vontade de jogar pro alto, tudo. E aí esses meus amigos, a gente conversa muito sobre dia a dia de clínica. E eu digo a eles assim, velho, todo trabalho vai ter seus BO, seus desafios. Então, o que acontece no dia a dia nosso, de um equipamento quebra, um ar-condicionado que pinga, isso faz parte do dia a dia. Teve uma vez que eu disse a um amigo meu, disse assim, velho, acho que tu tá precisando conversar com o dono de um engenheiro aí, um dono de uma construtora. Que aí é terror, entendeu? BO, né? Vai pensar numa viga hoje trincada. A gente vai entrevistar aqui o dono da ABC. Olha aí, coisa boa. Né? Que aí ele me ligava às vezes assim, deu uma bronca aqui, o compressor quebrou. Aí eu disse assim, velho, o compressor quebrou, faz parte, pô. O compressor é o equipamento que faz rodar todas aquelas cadeiras odontológicas. Né? Ele pode quebrar. Aí se, assim, tem um reserva, chama o técnico, e no final das contas, se não der para aquele dia, cancela o atendimento, infelizmente. Mas isso faz parte do dia a dia. É um funcionário que dá um problema, é um pedido que veio errado. Isso faz parte da rotina do empreendedor. Agora, você não querer isso, aí é melhor você arrumar um emprego. Isso, exatamente. Então, minha esposa fica, às vezes, assim, perguntando, meus amigos, a gente conversando, não sei o quê, fazer um concurso e tal, pra você ter aquela estabilidade. Sim. E eu digo assim, velho, eu gosto dessa rotina. Lógico que tem os desafios, tem hora que cansa e tudo mais, mas eu gosto dessa vida. Tem as montanhas russas, né? Sim, quando você tá na parte de baixo da montanha russa, dá um frio na barriga, mas Deus sempre abre as portas e tudo que acontece na vida, eu creio que é obra dele. E aí é treinamento, é forja, aí a gente vai no embalo aí. Eu digo, o empreendedor, ele é uma pessoa perseverante e teimosa, porque a gente ali, né, eu acredito que o que nos faz permanecer é a visão de querer um estilo de vida diferente da maioria, exatamente, e querer algo mais do que a maioria. Para mim, um valor que me fez ter escolhido o empreendedorismo é o valor à liberdade. Eu gosto muito do que o empreendedorismo proporciona. Isso. Não é fácil, assim como qualquer outra coisa, outro caminho profissional que uma pessoa decide seguir, né? Mas eu acredito que é uma das áreas em que a gente consegue realmente viver de forma livre, fazer o que quer. E aí você falou de concurso público, aqui, né, eu e o Lucas somos casados há 10 anos, né? E quando a gente se conheceu, o Lucas, ele atuava já há alguns anos como servidor público federal, né? Então, ele diferente de mim, que tinha já essa ânsia, né? Ele estava muito realizado profissionalmente na carreira profissional dele, né? Ele já tinha, finalizando o curso de Direito, eu já advogava, então já escolhi ser advogada por conta dessa liberdade, mas eu estava vinculada a um escritório que não era meu, né? E aí, na verdade, ele foi sendo contagiado ali, né? Então, ele seguiu o caminho inverso. Hoje, ele está afastado com aquela licença para interesse particular, para empreender, mas que a maioria das pessoas vem até com uma loucura. Como assim? É o que todo mundo quer, um cargo público, tudo, né? E a gente tem que administrar também até as opiniões alheias, porque a gente sabe o que a gente quer. Uma coisa que eu vi muito claramente, né, você contando a sua história, é que já era você teve essa visão muito cedo, você não esperou terminar a faculdade para decidir empreender. Isso. Você já
é um ótimo observador, que você olhava o cenário, bem, meu tio é dentista, tem a clínica, meu pai é comerciante, meu irmão ainda tá na faculdade, mas ele já tá fazendo dele. Opa, eu também quero isso. Eu acredito que é um marco que a gente que é admirável, né? Eu li um conceito uma vez de empreendedorismo, né, que não é necessariamente você ter um negócio, mas é você buscar soluções para as coisas, né? Então, quando eu me vi ali na faculdade e tipo, vão ser 5 anos aqui, eu tenho que dar um jeito. O que eu vou fazer nesse caminho? E aí eu tinha essa influência do meu irmão, que eu via ele dando aula particular e saía de ônibus. Lá em Recife a gente morava muito longe, tipo, do centro, digamos assim. Então era muito tempo de ônibus e ônibus que demorava, enfim. E aí eu disse assim, velho, eu vou ter que seguir esse caminho. E aí foi quando eu disse assim, vou dar aula particular também. E aí eu preparava as aulas, fazia as fichinhas de exame, de teste lá para os alunos. E aí dei aula de química, de português, de biologia. E ia surgindo assim. Teve uma vez que eu falei dessa excursão para Salvador, né? Então era a cada 2 anos. Então essa que meu irmão fez uma excursão era 2002. Ele se formou em 2003. E aí em 2004 tinha novamente um congresso. E aí eu fazia propaganda desse congresso, eu não fiz a excursão, mas eu dizia para os meus amigos assim, bora que é bom demais, festa, curtição, não sei o quê. Mobilizei uma galera assim, pra dar turma, né, vamos todo mundo pra essa viagem, eu nem chamava de congresso, né? Mas eu apresentei um trabalho nesse congresso. Olha só. E aí eu disse assim, depois eu me dei conta assim, como é que eu vou pra essa viagem? Eu tô aqui instigando todo mundo e não tenho nem condições de ir. Aí eu disse, meu Deus, a gente entrou de férias em julho e agosto já era para começar a pagar porque era outubro a viagem, né? Aí eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou para essa viagem? Que eu não vou poder deixar de ir. Meus amigos todos iam, eu disse, você tem que dar um jeito, né? Aí uma amiga minha de faculdade me ligou nas férias de julho e disse assim, Léo, tu dá aula particular, né? Aí eu disse, Aí ela disse, não, porque minha irmã foi passar intercâmbio, fez intercâmbio e voltou agora. E ela tá super desatualizada nos assuntos. E aí minha mãe queria que ela passasse as férias estudando. E queria ver contigo para fazer um pacote aí com ela. Aí quando eu fui conversar com a mãe dela, ela queria lá 2 semanas de aula. E aí quando eu vi a conta que ia dar, era a conta da viagem assim, de Salvador. Eu disse, meu Deus, isso não acredito. Providência de Deus. Olha, várias vezes aconteceu isso. Queria tirar a carteira de motorista, e agora? Aí apareceu alguma coisa, aí fui lá, pagava. Chegou a hora de pagar a formatura, e aí chegou a hora de tirar as fotos do convite, eu não tinha pago nada. Aí minha mãe disse assim, olha, não tem condições, mas vai dar um jeito, você vai participar da festa, tudo. E aí eu combinei com eles que, tipo assim, eram 4 prestações, eu vou pagar 2 e vocês pagam 2. E aí eu já começava a estagiar e tentava alguma remuneração, tinha as bolsas lá. E aí eu paguei as 2 primeiras, nas 2 últimas eles estavam sem poder, assim. Aí eu disse assim, não, bora que eu assumo. E aí eu trabalhando pra cima e pra baixo, tudo, aí eu comecei a atender que nem devia, né? Porque eu era estudante ainda. Eu já tava no final do curso. E aí comecei a atender um plano de saúde e quando eu vi um dia, eu recebi um cheque de R$950. Que era o valor das fotos. Que era o valor pra quitar lá a formatura, né? E aí eu liguei pro meu irmão e disse assim, quase meu primeiro R$1.000. Olha aí. E aí foi, então quando me formei de fato e vim pra cá, foi uma mudança, porque eu saí da casa dos meus pais, vinha pra cá, a gente dividia um apartamento aqui, e era muito estrada, né? Porque ia todo final de semana, ia pra Recife, minha esposa, né? A gente começou a namorar logo em seguida e ela morava lá, então era muito vai e vem. Sim. Mas assim, eu sempre tive no jogo e sempre fui satisfeito com esse modelo, sabe? Você até falou uma coisa da liberdade, né? O dentista, de fato, ele não tem tanta liberdade por conta de seu atendimento ali em loco, né? Você tem que estar ali com o paciente, tudo. For para outro país, você tem que validar diploma, tudo. Mas o empreendedorismo, ele traz essa liberdade, porque a gente fala muito em mentoria, assim, na franquia, tudo, que é, tipo, você ter um negócio e você ser o negócio. Então, quando você é o profissional liberal ali, que você tá no consultório e a sua produção depende ali do seu trabalho, você fica limitado, de fato. Então, assim, eu já entrei nessa veia aqui desse modelo de clínica, né, uma clínica multidisciplinar, que tem todas as especialidades, e a clínica roda independente de estar. Inclusive, então, assim, você está aqui agora em horário comercial. Isso, exatamente. Então, desde o meu começo, assim, fui conseguir fazer viagem, passar uma semana fora, e aí depois
Fiz uma viagem de 15 dias, no final eu já tava assim, querendo voltar, sabe? Mas isso me dava a liberdade de fazer isso. Então me dá a liberdade de pegar uma sexta-feira e fazer uma viagem com a família. Do dia do meu aniversário, do aniversário da minha filha, da minha esposa, a gente colocou assim, a gente não trabalha esse dia, a gente vai passar o dia celebrando, mesmo que esteja em casa, e a gente tem essa opção. Legal. A gente tem essa liberdade. Né? Lógico que tem muitos atendimentos que ficam na nossa mão, literalmente, e a parte gerencial da clínica, mas você tendo ali os processos bem definidos, tudo, você consegue ter essa liberdade. Então, eu estranho às vezes, né? Quando, vamos marcar uma viagem, o pessoal diz, não, por conta do trabalho, não sei o quê. Aí eu disse assim, mas eu entendo que é um outro modelo. E aí não tem problema, né? Cada um vai para aquilo que lhe traz que lhe agrada, o seu estilo, né? Tem pessoas que querem ali o concurso para ter o valor fixo e tal, para você poder ter uma despesa ali, sabendo que vai entrar de fato. Mas eu digo muito assim ao pessoal que, tipo, beleza, você tem um fixo, mas você tem um fixo muitas vezes limitado naquele valor. Se você tem um bom cargo, um bom salário, aí você consegue ter investimento e tudo mais. Mas você vai ser preso àquele valor do seu salário. Então, se hoje eu disser assim, poxa, eu vou querer trocar de carro, e aí eu faço um plano de ação para isso, então eu tenho uma previsão de que, tipo, daqui a 6, 9, 1 ano, eu vou poder trocar de carro, porque aí a gente consegue, né, escalar aquilo ali. E não sei se eu tô falando demais. Não, tá ótimo, legal, tá ótimo. E quando a gente fala justamente assim, eu consigo escalar dentro, né, de um ganho, então assim, a gente olha para a clínica, ela é um negócio, de fato. A gente trata vidas, né, então é um serviço, e um serviço de saúde, então a gente tem a preocupação com o bem-estar do paciente, do que ele vai fazer, tudo. Eu já treinei muitos dentistas e uma coisa primordial que eu digo no começo, que eu sei que acontece fora, é tipo assim, ninguém vai colocar um procedimento para um paciente fazer que ele não tenha necessidade. Porque a gente sabe que rola aí fora. Marca aí um monte de dente que tem cárie e tudo mais, e enfim, não é o perfil da gente, assim. Sim. Eu vejo que todo esse ecossistema da ortoestética tem muito disso, assim. Essa cultura, exato. Com valores firmes, né? Até porque as primeiras unidades eram de pessoas do nosso conhecimento, assim, quando era aqui Nordeste. Então o pessoal comungava dessa mesma cultura, né? Então a gente fornece um serviço e as pessoas estão precisando desse serviço. Então a gente vai vender esse serviço para quem precisa. Sim. Então aí a gente começa a olhar como empresa, mas é o que a gente diz, dentro do consultório é ciência, é humanização, mas fora você vai negociar um tratamento. Existem tratamentos de 10, 15 mil, que são grandes tratamentos de estética, de reabilitação e tudo mais. Então você vai, de fato, é uma negociação. Sim. Ali. Então a pessoa está precisando desse serviço e a gente tem a oferecer. Então lá fora, de fato, é venda, mantendo a humanização, né, sem enrolar ninguém e tudo, mas de fato é enxergar ali uma clínica, um consultório como um negócio, né? Aí volta aquela frase, você é o negócio, você tem um negócio, né? Então muitas vezes a mentalidade assim dos profissionais de saúde, eles vão muito para esse cargo de tipo assim, eu sou um negócio, né? Então eu tenho um consultório, eu atendo todos os pacientes e tudo mais, mas aí você não tem a liberdade, né? Se você faz uma viagem, você sabe que aqueles dias que você está fora, você não está produzindo. Então, teve uma viagem que a gente fez, que foi para fora do país, e eu disse a Renata, minha esposa, né? Ela disse assim, desvincule de sua cabeça do trabalho, não sei o quê. E eu disse assim, beleza, vou desvincular. Aí deixei tudo encaminhado aqui, deixei algumas pessoas assim de confiança de sobreaviso para qualquer coisa e tal. E lá no meio da viagem eu não conseguia, assim. Eu disse, mas como é que foi o dia hoje? Aí a gente recebia na época um relatório por e-mail, né? Com todo o balanço do dia, quantos atendimentos foram e tal. Aí eles olhavam escondido, assim, sabe? A Renata ia tomar banho, aí olhava assim, vamos ver o relatório aqui. Eu disse, hoje tá dando, então vamos curtir a viagem e tudo. Porque eu não conseguia me desvincular disso, mas a clínica estava rodando, a clínica estava faturando e essa viagem entrava numa programação, então eu conseguia bloquear minha agenda 2 semanas, e aí depois quando voltasse, aí dava um gás no atendimento para equilibrar a agenda lá, sabe? Aí é isso, a vida do empreendedor é essa.
Então a gente vê que é bem perfis natos, né, do empreendedorismo. E eu percebo também assim uma veia muito forte de vendas sua, Isso. né? Então desde ali, né, quando você vendia pacote de viagem para ir para o congresso para pagar a sua, vender aula, e hoje também, né, você tem um processo de vendas muito claro dentro da clínica. E isso não é tão comum tanto na área médica, eu digo até na advocacia também, a gente falar sobre isso. Eu acredito que é importante para abrir a mente, né, do pessoal que dá importância. E queria que você contasse um pouquinho como que é isso para você, dentro da odontologia, se destacar como um bom vendedor, além de bom dentista. Pois é, aí é um equilíbrio. A gente, quando sai da faculdade, o curso ele é totalmente técnico, então a gente vê tudo de odontologia, né? Eu me formei na Universidade Estadual lá, então o curso era integral, segunda a sexta, o dia todo. Algumas aulas que a gente nem usa, né? Coisa que já era até meio obsoleta assim, mas era um curso tradicional e sinto que a gente foi muito bem preparado para a parte técnica. Então quando saía, a gente saía e ficava meio perdido assim. Então a maioria dos destinos hoje de recém-formados é ir para o PSF, que é meio que um estágio, infelizmente. Porque muitas vezes eu não saio preparado, é aquilo que apareceu. E aí, como eu tinha já essa influência do meu irmão, e ele de fato me direcionou para assim, tu vai vir para cá e vai tocar essa clínica aí e tudo. Então, eu no caso tive que aprender isso, tive que desmistificar essa questão de venda, né? Porque tipo assim, mas é saúde, o cara lá tá precisando. Ele tá precisando e você tem a solução para ele. Então foi uma transformação que geralmente os profissionais de saúde, aí eu incluo até a área médica, fisioterapeuta, tudo mais, não tem essa veia, porque a gente é formado para ser um bom técnico. E aí, assim, falando de odontologia, a odontologia do Brasil ela é de excelência. Se for até comparada com outros países grandes, tudo, porque a gente é muito treinado para o técnico. Então, abrir a mente para, tipo assim, falar de vendas, falar de negócio é algo meio complicado. Durante muito tempo isso foi dava muita treta, principalmente em Instagram lá, quando se falava de venda em odontologia e tudo mais. Porque se achava, né, quem não entendia, achava que era uma venda, que era aquele vendedor. Sim. Que é o estereótipo, né, do vendedor, cara que vai lá e bota a faca para vender, mas não é assim, né? Então, assim, a venda é o quê? Eu preciso fazer uma limpeza, um exemplo. A limpeza tem um valor X, sim. Então eu tenho que convencer ele, ou vou usar outra palavra, a abrir os olhos dele da necessidade que ele tem daquele procedimento. Então, é aquela coisa assim, o custo do não fazer, né? Então, você tem uma limpeza para fazer. Se você não faz, isso vai evoluir, isso vai progredir, isso pode gerar uma doença no seu osso, você perder a adaptação dos dentes no osso. Pronto, isso já é uma venda. Então, a explicação de um procedimento já é uma venda, mas todo mundo acha que venda é dinheiro, é valor monetário. Então, ali, assim, já estou me vendendo ali, abrindo o olho dele para a necessidade que ele tem. Então, a odontologia até deu uma despontada de uns anos para cá nessa questão de vendas, porque foram surgindo mentorias, tem as franquias que têm uma pegada mais também comercial, e a área médica agora que está despertando para isso. Então, a área médica sempre foi ali muito tradicional, né, no atendimento, aquela coisa toda. Um médico que tem um perfil empreendedor, ele geralmente monta uma clínica, entra como sócio de um hospital, mas a grande maioria é técnico, assim, é consultório, é paciente ali. E às vezes você fica limitado naquele universo, né? Quando você abre a mente, diz assim, quando você me procurou lá, né? Você tinha uma necessidade de um serviço e eu tinha o que oferecer para resolver isso. Então, era uma venda. Então, aí entra a negociação, o paciente não fez agora, ele não começou o tratamento agora. Ele entra no follow-up para a gente buscar ele novamente. Por quê? Porque ele precisa daquele procedimento. Sim. Foi o que eu falei antes. Eu sempre disse aos dentistas assim, não se coloca nada que o paciente não precisa. A gente sabe que tem uma cultura, às vezes, assim, tem um dente com mancha, mas não é cárie, mas bota para ser, sabe? E assim, eu nunca comunguei disso, assim. Então, a gente vai vender o que o paciente precisa. Aí foi aprender técnicas de venda, né, de negociação, treinar o time para isso, tudo mais. Era um desafio dentro da franquia, porque a grande maioria dos dentistas, eles têm um perfil técnico. A gente até teve uma convenção da ortoestética há um tempo,
que a gente estava usando muito questão de perfil comportamental, né? O que a gente usou foi o DISC, né? Sim. Que são os 4 perfis: dominante, influente, estável e conforme. Então, cada perfil ele tem uma característica, né? E a gente foi mapear todo mundo para fazer o xadrez de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, a gente viu que os dentistas, 75% dos dentistas a nível rede, ainda era só Nordeste, nessa época, eles tinham um perfil de estabilidade e conformidade. Então, é aquela questão ele geralmente é uma pessoa mais estável ali na fala, gosta de rotina, do passo a passo. E, de fato, para o procedimento, o passo a passo, ele é importante. Então, vai fazer tirar um dente, um exemplo. Você tem anestesia, vai descola a gengiva, pega tal instrumental. Então, tem um passo a passo. Então, a grande maioria dos dentistas tem esse perfil. Então, eles são muito bons tecnicamente. E, às vezes, o que a gente descobriu? Às vezes, falhava na questão da venda, né? Da venda no sentido assim, de orientar o paciente e fazer ele enxergar a necessidade de... Que já vem ali mais no perfil da influência, Isso, né? Eu sou alto I, vocês estão percebendo. E aí, o que a gente percebeu? Quem era mais influente era quem produzia mais. Legal. Porque era aquela questão de cativar o paciente, você transformar aquele atendimento ali em algo mais tranquilo e tudo mais. Os mais dominantes, por coincidência, eram quem tinha as melhores performances das suas unidades. Legal. Que é o cara ali que já estava querendo sair do atendimento. Competitivo, isso, gosta de resultado e tal. O alto I é muito de conversa, aí às vezes você se dispersa, tudo, né? Eu tinha um time que depois desse perfil, eu olhei assim e disse, meu Deus, não tem ninguém dominante aqui. Aí fui fazer uma apresentação ali para a equipe, aí fiz um resumo, né, dos perfis, fiz um gráfico lá, e disse, minha gente, tem ninguém dominante aqui. E aí? Aí fica naquela resenha e vai. Só que não pode, né? Então, quando eu percebi que eu tinha um perfil de alta influência, eu disse assim, agora eu tenho que me policiar para desenvolver essa dominância. Então, ficou bem claro que, tipo assim, quem é influente tem bons resultados ali de conversão, digamos assim, que você orienta, você trata bem o paciente. O estável, ele já é mais assim, executor, né? E o dominante já é o cara assim que muitas vezes já sai do atendimento para só gerir a clínica e tudo mais. E isso ficou muito, muito claro pra gente, tanto que começou hoje uma técnica de você ter um dentista avaliador. Geralmente um dentista avaliador que vai triar todos os pacientes que chegam lá de primeira vez, ele tem que ter uma influência alta e uma dominância. Legal. E aí ele faz todo o plano de tratamento do paciente, o passo a passo do que ele vai precisar, faz, né, a questão de orçamento, tudo, e quem executa muitas vezes é o estável. Que legal. Que ele vai chegar lá e, tipo assim, ele vai para executar, mas ali o paciente ele já está envolvido na clínica. Né? Porque às vezes chega um paciente, o cara é estável, ele olha lá e diz assim, pronto, você tem aqui 3 caras, vão fazer um implante e uma limpeza. Pronto, entrega a ficha lá. Aí o cara diz assim, meu Deus do céu. Então, quando a gente traçou o perfil e viu que tinham muitos bons dentistas estáveis e conformes, que é o ideal que seja, porque ele executa bem. Sim. Aí a gente começou a fazer o quê? Agora vamos jogar com o time. Então, se o dentista não é tão comunicativo, então a gente tem que botar um auxiliar no consultório que seja comunicativa. Fazer essa conexão. Que é ela quem, exatamente, ela quem quebra o gelo, ela faz a conexão com o paciente, envolve ali. E para suprir esse perfil, né, que não é errado, né, não existe perfil errado, para suprir esse perfil da maioria dos dentistas que são mais estáveis. E foi muito engraçado quando a gente viu assim, tinha 2 dentistas, ela mais passiva, fala baixo, fala calmo, assim, sabe, manda um áudio, eu coloco em 2, porque eu já não consigo. E uma outra colega, ela era extremamente comunicativa. Os pacientes adoravam ela, porque ela era aquela resenha, chamava e abraçava, não sei o quê. E ficava claro que ela tinha uma produção maior do que a outra. Então, se associou que era justamente esse acolhimento, esse envolvimento todo. Olha só, como é que todas as personalidades são importantes, desde que elas estejam fazendo nos lugares certos. E a visão, né, do líder, né, do gestor, como você teve ali,
de encaixar é fundamental, até para a felicidade daquelas pessoas. Isso. Porque quem é estável não quer estar conversando com ninguém. Isso, não quer. Assim como quem é influente se colocar para fazer coisa só técnica, ele também não vai ficar Isso, feliz, né? Muito legal, né? Porque até a gente falava uma expressão assim que era queimar óleo, né? Que era o queimar o óleo. Então, uma pessoa que está numa outra função, ela sofre por isso, né? Ela adoece, às vezes, por estar num cargo, tipo assim, uma recepcionista. Ela tem que gostar de pessoas. Sim. Você bota uma pessoa tímida numa recepção. É um sofrimento. É um sofrimento. Aí a pessoa não produz, aí fica aquela briga. Então, dá uma clareza, né, para todo o time de você colocar as pessoas certas nos lugares certos, que é para ninguém estar sofrendo, né? Legal, muito bom. A gente já está indo para a parte do momento da espiritualidade, que é um momento, e doutor Leonardo, que a gente gosta de, primeiro, colocar em primeiro lugar o nome de Deus, né? Que somos cristãos, sei que você também tem esse valor muito forte. E a gente gosta sempre de fazer essa reflexão bíblica. E antes de passar para o Lucas, eu só queria fazer um registro. Você comentou que você começou a trabalhar, né, essa questão também nas redes sociais, de se posicionar. E eu cheguei por ela, porque eu sou de Rondônia, estou morando em João Pessoa há 1 ano e pouco. Então aqui, diferente das pessoas que já são daqui, que já lhe conhecem, eu não conhecia referências de profissionais. Então eu passei até, né, por os profissionais, porque eu tinha um problema para resolver. Eu queria corrigir o meu sorriso. E aí as soluções que os outros me deram envolvia um tratamento mais longo, com aparelho metálico e com várias extrações de dentes. E, gente, eu morro de medo de qualquer tipo de cirurgia. Então, quando eu falava, você tem que extrair aqui pelo menos os sisos. Eu ainda tenho 3 dos sisos. Eu falava, o quê? Volto mais não, ia pro outro. E aí, quando eu já sabia que, né, nessa técnica do aparelho invisível era menos agressiva, né? Eu já tinha tido uma opinião, né, de uma dentista da minha cidade nesse sentido. Eu falei, não, se alguém me falou que é possível, eu vou procurar até encontrar. E foi quando eu lhe encontrei, então, uma coisa que me chamou a atenção foi as premiações, né, que vocês recebem, né? Então, o doutor Leonardo e a unidade dele já foi premiada, né, algumas vezes como a quem mais corrige o sorriso, né? Tem uma premiação que é o Top Doctor, né? E que foi o que me cativou. Eu falei, bem, se ele já corrigiu vários sorrisos, né, tem resultado, eu quero ouvir a opinião dele. E foi uma consulta, assim, que me passou muita segurança e tranquilidade. Que bom. Com a solução que eu queria corrigir meu sorriso, mas eu não queria mais arrancar nenhum dente. Né? E a gente tá fazendo com esse projeto que eu tenho ficado muito feliz também. Isso, eu fico muito feliz com isso e, querendo ou não, é uma estratégia, né? A gente coloca nas redes sociais. Hoje a rede social virou um catálogo, né? Há um tempo atrás era algo mais pessoal e hoje criou essa questão toda do perfil profissional, tudo. E até, às vezes, até dentro da própria franquia mesmo, o pessoal às vezes assim, sei o que, vocês querem ganhar troféu, e às vezes fica nessa, né? Aí eu até, justamente depois do seu caso, eu disse assim, a paciente ela veio através do Instagram e o que determinou ela vir pra cá foi a premiação que a gente ganhou. Então, assim, tudo comunica ali. Então, pra você isso foi importante. Pra outro paciente ver que tem muita foto minha com o paciente ali começando o tratamento e ele olha e diz assim, não, esse cara tem muito paciente começando, então ele é bom. Então, a importância também de você se vender, né? Às vezes até um dentista ou um profissional que não tem essa mentalidade de venda, mas o Instagram bonitinho, que fala de procedimento, é uma venda. Você está se vendendo ali, né? Tipo assim, eu ofereço isso e arrasta para cima, né? Que nem tem mais, né? Clique no botão abaixo. Então, isso é uma forma de venda também, né? Verdade. Inspirador, né, vida? Muito, muito inspirador. E, enfim, pegando aqui o gancho, né, daquilo que foi falado, queria compartilhar aqui um trecho que está no livro de Gênesis, no capítulo 21, que fala do nascimento de Isaac. E diz aqui, Gênesis capítulo 21, versículo 6. Sara disse, Deus me deu algo de que rir. E todos aqueles que o souberem se rirão de mim. Aqui tem uma analogia com o nome de Isaac, quer dizer, né? Ele ri. Isaac quer dizer ele ri? Isso. E só contextualizando, né? Sara passou por uma grande provação, ela queria muito ser mãe. E nela se cumpriu uma promessa de Deus, né? A partir de Abraão. E a partir dessa promessa, houve ali o legado, né?
assim, as 3 principais religiões monoteístas, elas vieram de Abraão, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E eu quero fazer essa analogia com o legado que ouvimos aqui, porque ouvindo o Leonardo na fala, na abordagem, na gestão, no testemunho cristão também, a gente vê assim, como o caminho que a gente segue vai gerar um resultado. Agora sim, o legado ele está associado com o valor. Então olha a importância de no caminho que a gente segue, falando aqui no âmbito de empreendedorismo, né, a gente enxergar propósito naquilo que a gente vê, propósito naquilo que a gente faz, melhor dizendo, também ter a adição do elemento da fé, né? Abraão e Sara passaram por provações, mas neles, né, a fé se cumpriu, a promessa se cumpriu, melhor dizendo, e saber uma coisa que o Leonardo falou aqui que assim me impactou é que ele trata vidas. Olha só que interessante, né? Até então a minha noção assim da área odontológica estava voltada ao sorriso, ao dente, né? Mas a partir do momento em que eu ouço aqui um dentista, né, altamente gabaritado, né, e que não fala de dente, fala de trata vidas, eu penso, poxa, na minha vida, né, no meu negócio, na minha família, eu estou tratando de coisas, de processos de pessoas, ou estou enxergando que nesse ambiente eu estou lidando com vidas, com histórias, né? Então, assim, que essa reflexão também, assim, faça você se autoavaliar como pessoa, como indivíduo, no âmbito familiar, no âmbito do seu negócio, do seu empreendimento. E assim como o exemplo de Abraão e Sara, a gente também possa exercitar a fé e crer, primeiramente, obviamente, fazer a nossa parte, buscar a Deus. Nós vimos aqui vários exemplos do Leonardo. Da providência de Deus. Se eu for contar aqui, chega de noite. Tem que ser mais um episódio só de providência divina. E isso me faz lembrar uma frase, tem um filósofo alemão chamado Johann von Goethe. Se o meu alemão aqui não fala alemão, né? Escreve Goethe, né? Mas pronuncia Goethe. Ele diz assim, que ele fala sobre o poder do comprometimento. Uma pessoa verdadeiramente comprometida com o propósito starta automaticamente a providência divina naquela direção. E para mim essa frase é muito marcante, porque te ouvindo isso, né? Assim, toda a tua busca de correr atrás, de resolver as coisas desde a época ali da juventude, da faculdade, né, até então, demonstra isso, né? Como o teu comprometimento com as coisas, né, tá associado também ao testemunho da providência divina em todas essas conquistas. Então, Dr. Leonardo, fica aqui meu agradecimento, nosso agradecimento. Eu que agradeço. Eu acho que o tempo estourou, não sei. Não, fica à vontade. Mas só complementar essa questão espiritual que você falou, do tratar vidas, né? Isso é uma característica bem minha mesmo, assim, de ver isso, né? E a gente tenta levar isso para outros profissionais para que todo mundo se inspire com isso, né? De fato, de olhar aquela boca, olhar o todo, né? E não só ali a boca, isso é um trabalho mecânico ali. Então, isso é uma característica minha, da minha esposa, os meus amigos que são dentistas sempre seguem essa linha. E faz 4 anos que eu tô numa busca, assim, espiritual, mergulhar, assim, meus pais são católicos, eu nasci no lar cristão e sempre tive fé e sempre enxerguei, mesmo me afastando um pouco ali da igreja, mas eu sempre tinha um temor a Deus, tinha uma fé e enxergava essa provisão dele, essa providência na minha vida, assim, de livramento, tudo. Mas eu não frequentava mais a igreja, tudo, tentei assim voltar e aí ia pra missa, eu não conectava ali mais, sabe? E pronto, mas eu sentia que eu precisava mergulhar isso, já várias pessoas já tinham me dito assim, que olha, você tem que cuidar do seu espiritual e tudo mais e tal, e eu meio que deixava, né? E aí eu fiz um encontro, né, chamado Concílio. Meu irmão me convidou, isso foi numa igreja lá em Recife, que é uma igreja evangélica, né? O que não é católico é evangélico. E aí foi quando eu cheguei lá e disse, o que é que eu vou fazer aqui com um monte de homem crente pra ver a minha cabeça? Passar um final de semana aqui, eu já que conheço a história, sei, já minha mãe foi professora de religião e tal, que aí já é outra história de providência também, de provisão, mas vai prolongar demais. E quando eu fui lá, eu fui extremamente impactado com coisas que eu não conhecia, que eu não tinha, eu disse assim, meu Deus, eu achava que sabia de alguma coisa.
E aí, pronto, começou uma busca, né, espiritual em relação a isso, tudo, criar relacionamento com Deus. Não acho que é religião, sabe? Às vezes eu me pergunto, você é evangélico? Aí eu digo assim, eu sou cristão, sabe? Porque pra mim, assim, não tem... existem os dogmas, né? Sim. As questões, mas... Aí você encontrou na igreja evangélica a sua forma de ser cristão. Isso, exatamente. Legal. O acolhimento que eu recebi lá, enfim. E aí tenho buscado isso e chega muito forte pra mim essa questão de usar o dom e os talentos Legal. Que Deus me deu para as pessoas que passam por mim. Né? Então, eu tenho uma colega dentista que ela frequenta lá a igreja também, e a gente conversa muito sobre isso, sabe? Ela trata mais a parte de estética, facial, tudo, e ela ficou pensando assim, menino, eu tô tratando coisa de estética que pode parecer fútil para alguém e tal, mas aí ela também recebeu uma palavra que ela trata vidas também. E aí, assim, comecei a ficar mais atento, né, com as pessoas que chegam lá, e vira e mexe, eu chego e... Você frequenta alguma igreja, aí... Já evangeliza. Já vai evangelizando. Teve um paciente que foi um dia e estava tocando lá no consultório, tem uma TV no teto, né? O paciente fica olhando e tal. E uma auxiliar minha colocou uns louvores lá para tocar. E esse dia estava um dia bem tranquilo e geralmente a música que é para tocar é a música que o paciente gosta de ouvir, né? Não que a gente gosta de ouvir. E aí ele entrou e estava tocando louvor, e aí quando chegou na metade assim da consulta, eu disse assim, eita, tá tocando louvor aqui, não sei se você gosta de ouvir. Eu disse, não, doutor, pode deixar. E aí depois que ele terminou, ele foi dizer que ele era ateu, e ele era cristão, e estava no momento ateu, não sei o quê. Sei que foi pancada, assim. Ele teve um encontro com Deus ali. E ele estava cedendo, aí chamei ele para fazer o cursilho, que aqui na igreja que eu frequento também tem esse encontro. E ele ainda não foi, mas ele... Começou isso, ele começou a ouvir essa banda que tocava esses louvores em casa, que tinha uma pegada mais acústica e tal, não era os hinos de fogo como tem as igrejas. E aí foi quando eu tive essa visão, tipo assim, caramba, é isso que a gente tem que fazer aqui dentro. E só para encerrar, teve uns 2... Tô falando isso não para me vangloriar, tô falando isso como um caso e que eu enxergo hoje como uma missão, né? Já pilhei muito nesse negócio do propósito. O que é propósito? E a internet fala muito isso, descubra esse propósito. Fica todo mundo perdendo o sono querendo encontrar o propósito. E tal. E aí eu fui ler um livro cristão chamado Uma Vida com Propósito, e lá ele fala dos fundamentos do propósito. E ele fala que assim, que para um cristão o propósito é você ser parecido com Cristo. Então o propósito é esse. Então não é... não invente moda, não invente moda, não. E isso me pegou muito, assim, sabe? Eu li esse capítulo várias vezes, que eu disse assim, caramba, é isso então. E aí o que é que... Várias situações eu tento levar, né? Tipo assim, o que é que Cristo faria aqui? E aí o nosso lado humano muitas vezes fala mais alto, né? E aí faz umas 2 semanas, acho que no começo do mês agora de junho, chegou uma paciente lá na clínica, ela na dela tal, e ela vai muito com roupa de academia, não sei o quê. E ela chegou com uma cara horrível, assim. Ela nem deu bom dia na recepção. Aí eu disse assim, aconteceu alguma coisa com ela. Aí chamei ela pro consultório, e ela entrou, e eu olhei assim pra ela, essa mulher, ou ela tá drogada, ou ela levou uns tapas aí de alguém. E aí eu comecei a perguntar, você tá bem e tal? Aí ela disse, não, tô não, doutor. Meu filho tentou me matar. É uma história horrível, sabe? Pesadíssima, assim. E aí tem uma auxiliar minha, que ela é cristã também, a gente conversa muito sobre isso e tal. E aí eu chamei logo ela, sabe? Disse, Roberto, fica aqui no consultório e vamos ver qual é essa história aí. Aí, enfim, ela tentou suicídio há uma semana atrás, e a filha dela, de 9 anos, ela se trancou no banheiro e ela disse pra mim, assim, pra mim e pra Roberta, ela disse, eu não sabia se eu pulava ou se eu tomava um monte de comprimido. E eu disse assim, meu Deus do céu. E ela foi contando a história, a filha dela bateu na porta e disse, mamãe, não tire sua vida não, menina de 9 anos. E aí ela se sensibilizou, abriu a porta, e aí ela perguntou, né, a filha assim, mas por que você falou isso? Ela disse, não, que eu ouvi uma voz me dizendo pra vir aqui pra lhe dizer isso. Eu me arrepio. Menino, na hora assim, eu disse, meu Deus do céu. E ela contando a história, e o tempo, aí eu já mandei mensagem pra recepção, disse assim, desmarca. Ó, segura aí, quem chegar, fica aí.
E aí na consulta, aí ela contou toda essa história assim, eu disse, meu Deus do céu. Aí perguntei a ela assim, eu disse, tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Aí eu perguntei a ela assim, posso orar por você? Aí ela se acabou de chorar, sabe? Aí eu disse, vamos fazer a consulta e no final a gente faz uma oração. Aí pronto, aí Roberta se juntou comigo e a gente depois foi orar por ela, né? E aí Roberta começou na oração e depois eu entrei e tudo mais. E aí depois aí ela agradeceu, o semblante dela mudou. Ela chegou lá assim, com peso, e ela saiu sorrindo, olha de fato. E aí ela disse, não, doutor, eu tenho de fato que me definir, eu leio a palavra, mas minha carne fala mais alto, tudo mais. E aí eu disse a ela assim, olha, então, entre o que Deus lhe quer por inteiro, não quer pela metade. Então ela contou o testemunho dela, ela teve um filho que quase, esse filho que tentou matar lá agora, né? Ele teve um problema de saúde quando bebê e tal, então ele tem alguma deficiência. E ele se chama Emanuel, enfim, tem várias coisas que eu dizia assim, olha, tem um propósito do seu filho estar aqui, tem um propósito dele ter sobrevivido, e você tem um propósito com ele e com Deus. Agora você tem que se entregar por completo. Aí eu disse assim, entre em oração, entre em jejum, para você saber o que você vai fazer. Aí ela disse assim, doutor, eu sonhei essa noite com Jesus me dizendo que eu tinha que entrar no jejum. Olha, confirmando. Aí o senhor tá confirmando. Aí ela saiu, eu bancando forte ali. Quando ela saiu, assim, fechou a porta, aí eu li assim, Roberta, tá vendo? Que é isso? O tal do propósito, entendeu? Sim. Então eu sei que pra mim eu tenho essa missão, legal, assim, sabe? E às vezes é difícil, né, a gente encarar a missão, mas esse dia, assim, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é o que aconteceu aqui dentro. Aí a Roberta chega e diz pra mim assim, doutor, o senhor tem um dom de cuidar de pessoas, não fuja do seu dom não. Aí eu disse, Maria. E aí a gente encara e vai trazendo propósito pro nosso dia a dia, né? Então, cada pessoa que entra lá é uma cabeça, é uma história. Sim. E no que a gente puder ajudar, ainda mais com essa conexão aí com o divino, a gente ajuda. E fico imaginando testemunho. Assim, que Deus te olha assim com uma visão estratégica. Bem, a pessoa chega lá, o ambiente é de oração. Isso, exato. A pessoa está ali confiante em ti, então ela abre a boca. É uma muita intimidade, né? É muita intimidade. Então muita. É estratégico de né, ele te usar com a tua abertura de coração para alcançar aquelas vidas que estão ali rendidas, isso, né, naquele momento. Que testemunho bonito. E quem quiser te encontrar, quiser te conhecer um pouquinho mais, quiser bater um papo, trocar uma ideia contigo, fala as tuas redes sociais pra gente. Então, no Instagram eu tô lá como Dr. Leonardo, Dr. Leonardo da Horta Estética, que a gente criou todo mundo ser da Horta Estética. Então é Dr. Leonardo, Dr. Leonardo da Horta Estética no Instagram. E eu tô presencial aqui em João Pessoa, na Horta Estética da Epitácio Pessoa, fica ali ao lado da farmácia Pague Menos 24 horas, em frente ao Royal Trade Center. Então eu tô lá para receber, pra gente transformar vidas e sorrisos. Tanto que a missão assim, né? A frase da missão da Horta Estética foi muito trabalhada e hoje é transformar vidas através de odontologia acolhedora e viável. Então esse viável não é de ser barato, é de a gente tornar possível, exatamente, tornar possível que o paciente ele faça aquela necessidade que ele tem. Porque existem muitos relatos, né, de transformações de vida depois de um tratamento ortodôntico, de implantes dentários, de prótese. Então tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Então a gente trouxe essa missão para dentro e estamos seguindo com ela. Muito bem. Que aula, hein, vida? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Foi uma satisfação de conhecer um pouquinho mais e aprendemos muito aqui. Tenho certeza que a galera que está em casa ouvindo também vai aprender demais. Estamos chegando ao final, gente. Esse foi mais um Deu Lucro Podcast. Se você se inspirou, se arrepiou aqui como eu, se também ficou impactado com essa história, compartilha, manda para quem precisa saber. Tanto dentistas que precisam se inspirar em histórias empreendedoras, como também para todo mundo que você vê que precisa exercer essa missão de não só ser um bom profissional, um bom empreendedor, mas também servir a Deus através ali do ambiente que você esteja. Exatamente. Até a próxima e... Eu já anotei tudo aqui, vida, na mente. E mais tarde a gente vai conversar sobre o que a gente vai aplicar no nosso negócio. Sim, com certeza. Tchau, tchau, gente.